Seja bem-vindo ao Inspira Pod, um podcast que foi criado justamente para te inspirar. Eu sou a Lala Santos, host desse podcast, junto com meu amigo que também é host por aqui, o Corneta. Olá, E Lala, aí, tudo Corneta, bem, tudo querida? certo? Tudo jóia, bem. Bem com você aqui, né? Tô com saudade, Pois né? é, Faz uns a dias gente que veio você até tá, combinando, tá? tá meio sumida, Quem você me viu? pensa que A vibe é combinamos. boa, né? É, você A viu? vibe é boa. E a parte de baixo também, ó, é a mesma Sim, cor. não vai dar pra Viemos você. combinando. Tá, a gente tá em tons de caqui com marrom, né? Olha Bem, aí, já bem chegou moda no tom da inverno, né? moda. Exatamente, moda Outono e inverno, inverno, outono e inverno. é bem da sintonia. A gente Bem tá na bem, sintonia. né? E por falar em bem, Hum, né, você tem que ver que é o seguinte, tudo isso eu tenho uma crença muito séria que esse mundo é um fluxo constante de energia, né, exatamente. Em todos os sentidos, em né, Corneta? todos os sentidos, né? Exatamente. E tanto é que a gente depende de energia para tudo, né, Tudo. Lala? Tudo é energia. Tudo é energia, né? A gente depende de energia para fazer as nossas coisas, sermos mais positivos, essa Sim. energia fluindo É, positivamente, as coisas se materializam, né? exato. E incrível que a gente pensa na ciência e pensa também na evolução das tecnologias que Uhum, dependem muito disso, né? Uma coisa chamada total. energia, Energia. né? Tudo E tá conectado, né? tudo está conectado. É sobre isso que a gente veio falar hoje, como que a energia, né? A eletricidade está tomando conta, né? Da Uhum, motorização automobilística hoje, né? com certeza. E como que O existe avanço, né? gente fazendo negócios legais aí, né? Sim. Coisas interessantes sobre essa área, né? É, e o nosso convidado de hoje domina essa área, né? Domina essa área, Eu né? trouxe até uma breve apresentação aqui. Vou Faça ler para ela. vocês, tá? Que então hoje a gente recebe o fundador e CEO da Ionflow, uma empresa que vem revolucionando a mobilidade elétrica no Brasil. Uhum. Com mais de 20 anos de experiência em telecomunicações e uma formação sólida em ciência da computação. Alexandro, gente, é Alexandro mesmo, tá? Alexandro decidiu sair da zona de conforto para empreender com propósito, criando soluções que conectam tecnologia, sustentabilidade e o futuro das cidades. É uma conversa sobre visão, coragem e construção de legado. Então seja muito bem-vindo, Alexandro Galindo. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado, boa Alexandre tarde. Galindo é um homem movido pelo fluxo das energias. Sempre, sempre tive a volta da energia. É, Eu venho da área da tecnologia, né? tá. Trabalhei a vida toda com isso. Comecei lá atrás, na eletrônica ainda, em outro tempo. Como que é que as partes eram grandes ainda, né? Meu Deus. Eu comecei a eletrônica consertando televisão a válvula, televisão e rádio a Caramba. Vixe, que válvula. Meu legal, hein? Deus. Parece que Legal. faz 1000 anos Olha isso. Como passa rápido, né? Como evolui. daqueles rádios ali, ó. Aí é o Daquilo ali, rádio. ó. É E esse verdade. rádio é real, né, Corneta? Esse aqui é, Esse é cara. real. É um Esse, rádio de ondas curtas, né? ele tem uma história. Esse rádio aí era do meu avô. Aí quando ele tava vivo, eu fui lá e falei assim pra ele assim, vô, eu quero uma herança tua, né? Eu falei, pô. Aí meu avô falou, o que você quer, né? Aí eu tinha duas coisas que eram objeto de desejo. Uma era o rádio dele e outra ele tinha um canivete, que eu achava Ai, demais. nossa, O cara, não, clássico, na né? verdade eram Clássico, né? três. Era um canivete, isso aqui ele tinha aqueles relógios de bolso, sabe? Ai, Aham. sim. Ah, Nossa, esse relógio de bolso não deu. Ah, Teve um ficou com primo outro. meu que catou Chegou ele primeiro. e o canivete foi parar na mão de um outro primo. Mas o rádio, eu uai. falei, o rádio é meu, eu tenho direito, que eu sou o neto mais velho, eu vou exercer o meu direito aqui. E catei o rádio dele. Então, e aí fui para área antigamente se chamava TI, né? Uhum. Informática. Sim. Tá. E passei a vida toda trabalhando com isso. Depois fui para telecomunicações e Uhum. fiquei muitos anos na área de telecom. Sei. E com, com o passar do tempo, verificando percebendo as mudanças que têm acontecido, e já há algum tempo nós estamos atentos a essa questão da eletromobilidade, Uhum. com o advento dos carros elétricos e, né, veículos híbridos também. Isso tem crescido de forma muito rápida e muito dinâmica no mundo Sim. todo. E nós pesquisamos um tempo sobre isso para entender qual que era do mercado, para onde que a coisa ia acontecer, se não era modinha ou É. não. Aham. E fizemos uma viagem para a Europa e lá a visão ficou muito Consolidou. consolidada.
Aham. E, de Lá fato, foi é o isso. momento que você falou, nossa, é isso mesmo. Foi, Foi lá. foi. A partir daí, conversei com alguns outros Você amigos ficou o quê? Um que... tempo lá? Não, a gente tava só de férias, nós ficamos só o período das férias mesmo. Tá. Mas, como eu já morei fora, acaba tendo amigos fora também, já morei na Europa, morei na América Central, morei no Panamá, enfim. E aí foi conversa com um, com o outro, foi pegando algumas informações, e você entende que de fato é um movimento que veio para ficar. O negócio realmente não é mais tendência só, é uma realidade. Exato. É que até então, o grande problema eram as baterias. Certo. Baixa densidade energética, Sim. que nós falamos, que é a relação entre peso e capacidade de armazenar energia. Certo. Então, fazer uma relação, para 1 litro de gasolina, você transforma em movimento cerca de 200, 230 ml. O resto você perde com calor, Então, a densidade energética do combustível é alta, mas a eficiência é muito baixa. Tá. No caso das baterias, a eficiência é muito maior, mas o peso ainda era muito grande. Tá. Então, isso vem com o advento do lítio, isso veio se reduzindo. Então, hoje nós temos uma densidade muito boa. Entendi. Então, você tem uma bateria que dá uma boa autonomia para o veículo e não pesa 1 tonelada. Entendi. Que é isso que não deu certo lá na primeira geração lá atrás, né? Porque teve uma primeira geração dos carros antes de motorização a combustão e tal, teve uma primeira geração lá que tentaram a eletricidade, mas aí esbarraram nisso, né? Exatamente. Tipo, Os primeiros modelos eram elétricos, e isso aí da década de 20, mais ou Aham. menos. Só que eram baterias de chumbo ácido. Aham. Então, pelo fato de ter o chumbo, ela é extremamente pesada. Então, a Pesada, autonomia era não- muito pequena. Muito Tá. pequena, aí não deu certo a ideia. E a eficiência dos motores e tal, enfim, porque assim, é um conjunto de coisas. Hoje nós temos os compósitos de lítio nas baterias, tem várias, vamos dizer assim, misturas possíveis, vários tipos de bateria, mas nós também temos, tão importante quanto, é uma revolução nos motores. Com o advento dos superímãs ou materiais de terras raras, você tem um motor com uma eficiência muito grande. Hoje nós temos conjuntos que chegam a 80% de eficiência energética. Isso é muita coisa. Aí viabiliza. Você pega um motor de um BYD, por exemplo, um motor de um Volvo, é um motor desse tamanho e tem 200 É cavalos. aí que entra a história das terras raras lá, Exatamente, para melhorar essa eficiência aí do motor e tal. exatamente. Ah, que legal. É porque o motor basicamente são 2 peças. Tá, Você tem a parte de fora, que é o estator, tá, e a parte de dentro, que é o rotor, que é o que efetivamente gera o movimento. legal. Para isso funcionar, você tem uma corrente elétrica circulando na parte de fora, ela vai induzir um campo magnético no rotor e ele vai girar. Certo. Quanto maior for a eficiência disso, mais ele gira ou com mais torque. Porque tem 2 situações. Você pode ter uma rotação muito alta e converter essa rotação em força, Tá. ou você tem uma força muito alta e converter essa força em velocidade. Um exemplo bem simples, assim, você pega o câmbio de uma bicicleta. Tá. Quando está na catraca pequenininha, ela é muito Você tem pesada que para fazer girar, muita força. mas depois que você embala, ela dá Muita velocidade. Certo. Na grande, você pedala para andar 1 metro. Exato. Só que é muito leve. Aham. É a mesma relação. Mesma relação, legal. Então, com o advento das terras raras, os rotores e os estatores foram evoluindo. Então, hoje você tem uma eficiência. Com pouca energia, você consegue tanto dar torque quanto rotação, chegar em velocidade. Que legal. Melhorou o motor e melhorou as baterias. Esse conjunto. Um conjunto. Eu procuro sempre fazer esse tipo de comparação, porque Certo. o veículo a combustão é o que todo mundo conhece, é o que tem hoje. E sempre surgem muitas dúvidas com relação ao veículo elétrico, né? Sim. Quais são as reais diferenças? Aham. Então, óbvio, tirando a parte do combustível, você tem um veículo muito mais simples. Ele está mais para um celular com rodas do que para um carro. Porque tem um motor, uma bateria e um computador para fazer a gestão disso tudo.
O resto é lata. É isso que meio que é disruptivo, né? Porque ele rompe com um tipo de um formato de indústria. Sim. Por isso que entram vários players novos, vamos dizer assim. Exatamente. Caras que vão para o mercado e falam assim, eu sou melhor em fazer, vamos dizer assim, grandes celulares ambulantes, né? Vamos dizer assim, essa Sim. metáfora que você usou, Sim. do que exatamente eu não teria capacidade de fazer um carro movido a motor de combustão e tal. Ele não teria tecnologia, mas na outra indústria ele tem. Aí ele entra mais preparado até naquela outra indústria do que aquele cara que fazia motor, combustão tal, até ele mudar a cabeça, mindset, tecnologia e tal, para ele entrar nessa outra indústria. Um exemplo claro disso é que você tem uma Xiaomi, que é uma empresa de tecnologia, fabrica celular, Certo. e hoje tem os carros mais velozes do mercado. Estão fazendo carros de altíssima velocidade, super esportivos, carros que fazem de 0 a 100 em quase 2.5, 2.8 segundos. Legal. Porque tem uma potência assim absurda. E eles não entendem nada de motor, de combustão, de pistão, de biela, de nada. Que Mas louco. entendem de tecnologia. E é legal porque aí vem uma outra indústria, vem com uma pegada totalmente diferente. A cabeça, o jeito de fazer as coisas totalmente diferente, né? Exatamente. A indústria automotiva, ela ficou muito restrita. Apesar de terem muitas inovações, se você pegar nos últimos 100 anos, o conceito básico do motor é o mesmo. Um pistão que sobe e desce, vira um virabrequim, transfere isso para um câmbio que transfere para as rodas. Então você vai tendo várias percas de eficiência. Eu tenho que queimar o combustível. Parte da energia, a gente tem que lembrar o seguinte, tem que lembrar da lei de Lavoisier. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Certo. Então, eu tenho um X de combustível. Tá. Quando eu queimo aquilo, ele vai gerar calor. Certo. O calor não interessa para o veículo, só interessa a expansão dos gases, que é o que faz o movimento. Legal. Empurra o pistão para girar lá embaixo o virabrequim. Só que nessa expansão, nesse movimento, eu tenho uma perca, Certo. calor. Quando o virabrequim gira, ele vai girar todo um sistema de transmissão que vai para o câmbio. Então eu tenho várias engrenagens que vão sendo acionadas e cada uma vai perdendo uma fração Perdendo um pouquinho. dessa energia. Certo. Depois disso eu tenho que transferir do câmbio para as rodas. Eu tenho mais uma perca de eficiência. Por isso que a eficiência é em torno de 20%. Porque do que eu consumo, o que de fato se transforma em movimento final lá na roda, que é o que interessa, é só 20%. O resto se perdeu no caminho. Aí, como aquece muito, eu tenho que ter um sistema de refrigeração, que é o radiador e todos os componentes, Certo. que também vai consumir Que energia. vai consumir energia. Legal. Então, enfim, e isso, desde que o carro é carro, funciona assim. Sim, verdade. Foi evoluindo as peças, foi evoluindo sensores, tecnologia, mas em geral é isso. No veículo elétrico, não. Eu tenho um motor normalmente transversal, que já está ligado direto nas rodas, Tá. e a bateria. A bateria gira o motor gira as rodas e acabou. Por quê? Por que não precisa de câmbio em carro elétrico? Porque um motor a pistão, motor normal, ele não sai na velocidade máxima dele. Então, igual a bicicleta, eu tenho que ir trocando uma catraca mais leve, aí uma mais pesada, mais pesada, mais pesada, certo. para ele conseguir tocar, senão ele trava e simplesmente não sai. Sim. Como você tentar sair na subida na catraca menor, você simplesmente não vai. No veículo elétrico eu não tenho esse problema, porque o motor elétrico ele entrega 100% da potência de forma instantânea. Qualquer motor que você liga, ele pode ir ao máximo, né? Você é que regula qual potência você quer. Então, eu posso sair devagar com o motor elétrico e ir acelerando ele, sem precisar de um monte de engrenagens pelo caminho. É uma só. É uma marcha só. E alguns... Eu regulo só o consumo de energia para ser mais rápido a evolução vamos dizer assim, da velocidade ou não? Exatamente. Tudo é muito novo. Então, assim, tem muitas tecnologias diferentes sendo testadas. Sim. Certo. Existe carro com um motor frontal, existe carros com um motor traseiro,
Existe carro com 2 motores, um na roda dianteira e outro nas rodas traseiras. Existem carros com 4 motores, um em cada roda. São motores menores, mas ele só toca aquela roda. Não tem nenhum eixo de transmissão, não tem nada. Tá. Cada um tem sua vantagem e sua desvantagem. Como tudo. É o que eu sempre falo. O que vai funcionar? E o que o mercado escolher. O que ao longo do tempo se provar mais eficiente. Mais eficiente. E com um custo-benefício maior. É óbvio, se eu tenho 4 motores, um em cada roda, eu tenho um controle preciso. Entendi. Quando eu estou num veículo normal e estou fazendo uma curva, existe todo um sistema que faz uma roda girar menos do que a outra, porque uma está fazendo um ângulo menor e outra está fazendo um ângulo maior. Então, na transmissão existe todo um mecanismo para compensar isso. No caso do motor elétrico, é o computador que diz, você vai rodar um pouquinho mais devagar, você vai rodar um pouquinho mais rápido e vai equilibrar. Qual que é a vantagem? O chamado controle de estabilidade. Ele simplesmente não derrapa, porque se o sistema perceber que uma roda está perdendo aderência, ele aumenta ou diminui a velocidade para equiparar com as outras. Então, o controle é muito maior. Por isso que a gente tem carro autônomo. Sim. Porque o carro consegue controlar todos os aspectos da direção. Então, isso daí são coisas que vão variar aí de acordo com o desempenho deles, tal, que vai decidir qual que vai a tecnologia que vai provavelmente prevalecer ali, né? Assim, tudo é muito, entre aspas, novo. O Certo. conceito é antigo, mas a indústria, de alguns anos, sai de 10 anos para cá, que a indústria, de fato, embalou. Certo. Então, tem muita tecnologia diferente. Tem uma montadora chinesa, inclusive trouxeram para o Brasil, eles te vendem o veículo sem a bateria, bem mais em conta, e eles têm um sistema que eles trocam a bateria. Então, você para no posto deles, e eles tiram, tem um robozinho lá, já uma casinha, tipo casa de lava-jato, ele arranca a tua bateria, tira, coloca uma outra carregada no lugar, você segue viagem. Tá. É um conceito. É uma ideia. Vai funcionar? Não dá para Não saber. sabemos. Tem vantagens e desvantagens. Porque o que eu acho mais louco é que, assim, quando a gente fala em disruptivo, né? Conceito de disruptividade é exatamente isso. Você tem uma indústria consolidada, essa indústria tem as pessoas que consomem, do outro lado você tem as pessoas que fabricam, e no meio disso você tem uma cadeia de pessoas que fornecem para esses fabricantes, de pessoas que distribuem até chegar em quem consome. Então você tem uma cadeia ali de negócio de indústria. Quando você tem uma disruptividade, você tem uma quebra não só em melhoria do modelo do produto ou melhoria da forma de entregar. Você tem um novo produto que é colocado e ele é consumido, entregue, distribuído, produzido de forma diferente, né? Então, quando você olha para o veículo elétrico, é mais ou menos essa ideia que a gente vai perceber. Primeiro é o seguinte, eu mudo sim a tecnologia do motor, mas eu tenho que mudar toda a cadeia, né? Não, muda toda a cadeia, muda os componentes que entram lá, igual você falou assim, agora vamos ter menos virabrequim, menos etc, tal, mas nós vamos ter mais terras raras, nós vamos ter mais ímãs, nós vamos ter mais tecnologia de tela, né? Nós vamos ter outras coisas que não tinham nos outros carros. Então, beleza, fornecedores, componentes ali mudam. A forma de fabricar muda, que é igual você falou, ele se assemelha mais a um grande celular com rodas do que a um carro como a gente está acostumado. E depois a forma de distribuir e entregar, eu acho que beleza, é mais ou menos a mesma coisa, distribui pelas concessionárias, tal, normal. Mas a parte de eletricidade, e vamos falar uma outra coisa, para alimentar esses carros eu preciso de energia. Né? Como essa energia vai ser produzida para dar conta de todo esse consumo também é interessante, né? A gente tem um lado a produção, do outro lado a entrega. Como que essa energia vai chegar e alimentar? Que é isso que você falou. Tem uma empresa que o conceito dela é um carro, ele para lá, troca a bateria dele inteira, coloca outra carregada e siga viagem. Né? Então, esses modelos ainda estão surgindo, né? Exato. E até me oportunizando dessa fala, sim. é exatamente nesse ponto que nós resolvemos fundar a IonFlow. Porque hoje, assim,
pegar o nosso país, que Tá. como referência. Nós já temos, a nossa matriz energética, ela é praticamente toda renovável. A geração de energia, porque é hidrelétrica. Fora isso, nós temos um parque solar e eólico gigante. Ainda falta muita infraestrutura, tem parques eólicos no Nordeste que simplesmente não estão ligados no sistema nacional. Sim. Mas isso tem a ver mais com política do que com tecnologia. Tá. Mas enfim, energia não é o problema. O veículo elétrico, ele abre uma outra vertente, que é você estar off-grid, ou seja, fora da grade, fora do sistema. Você pode ter, por exemplo, aqui, você vai colocar seus painéis solares, gerar energia para tocar toda a empresa. Você pode armazenar, já é viável hoje, você armazenar essa energia, Já é viável. já é viável. Legal. E você vai ter um carregador para o seu veículo elétrico e você vai carregar o seu veículo. Então, assim, para separar em partes, para ficar mais fácil a explicação. Hoje, o que nós fazemos? Nós fazemos projetos para instalação de carregadores para veículos elétricos. Tá. Então, por exemplo, na Porsche, a instalação é exclusiva nossa. Nós temos um Legal. parceiro e através desse parceiro abriu a Porsche lá em Maringá. Então, todo a Porsche é a nossa empresa que faz a instalação. Legal. Porque a gente se qualificou para isso, enfim, tem todo um claro. processo. Para empresas, condomínios, como que funciona hoje? Eu vou, por exemplo, estive essa semana num condomínio. A gente faz todo um estudo das capacidades do condomínio e olha, aqui você consegue instalar tantos carregadores. E faz todo o sistema de gestão. Isso é disruptivo, porque você, mesmo morando num edifício, você vai parar na sua vaga de garagem, vai colocar o seu carro para carregar e no outro dia ele está pronto. É aí que muita gente fala, mas leva 6 horas para carregar um veículo elétrico. Não. Se você estiver em casa, leva 1 segundo, é o tempo de você plugar o carro na tomada e ir embora. Você só vai voltar no outro dia, a não ser que você precise no meio do caminho. Então, esse é um aspecto. No Brasil, a gente teve e ainda tem uma grande adesão aos sistemas solares. Hoje, muitas casas, a maioria das casas, quem tem condição, empresa, condomínio, quase todos, tem painéis solares para geração de energia. Essa geração de energia, você vai gerar para o seu consumo e o que sobra, você injeta de volta na concessionária. Manda lá para a rede da Copel e ela vai usar em outro lugar, isso te gera um crédito que eventualmente você consegue pegar de volta. E aí, esse ponto que eu queria chegar. Hoje, nós temos, através de um parceiro nosso, lá de Maringá, que eles estão importando sistemas de banco de bateria, é uma empresa de engenharia. Eles são especializados em usinas solares. E eles montaram um sistema, nós estamos junto com eles trabalhando no projeto, para que quando você tem um excesso de produção no teu painel solar, naquele momento que você está produzindo e não está usando, em vez de você injetar na concessionária, na rede elétrica, você coloca no seu banco de baterias. Então, por exemplo, o primeiro modelo que for pronto é um banco de baterias de 60 kW e uma empresa como a de vocês, por exemplo, ele vai tocar em torno de 24 horas, totalmente dentro do banco de baterias. Qual que é a vantagem disso? Né? Onde que tem espaço para isso? Mandar energia para a rede, para a concessionária, não, financeiramente, se você puder guardar, não compensa. Se você não pode guardar essa energia, claro que você vai vender ela. Não tem como guardar em algum lugar, vai vender. Mas se você puder guardar, é vantajoso. Por quê? A gente tem um sistema de bandeiras, então, em determinados horários, a energia é mais cara. Em determinado horário, ela é mais barata. Então, você pode usar durante o dia a sua geração solar e nos horários mais caros, em vez de pegar de volta a energia da concessionária, você usar do seu próprio banco de baterias. Certo. Então, aí você tem um ganho. Para quem já fez os investimentos em painéis solares, quem já tem a estrutura,
é o próximo passo lógico. Que É legal. você armazenar a sua própria energia. Porque Certo. hoje isso é extremamente seguro, é economicamente viável, você consegue recuperar o investimento, já não é mais o preço absurdo que era há alguns anos atrás. Entendi. Esse é um aspecto. Um outro aspecto interessante disso. Um veículo elétrico e um sistema desse, você é totalmente autônomo, você não depende do posto de combustível. Tá. Só para completar, tem um cliente, eu fiz a instalação algum tempo atrás, eu estava conversando com ele. Eu falei, e aí, gostou da Porsche? Porque ele pegou uma Porsche híbrida e tal. Ele falou assim, não coloquei um litro de gasolina ainda nela. Eu falei, sério? Ele falou, eu só uso o elétrico. Sou elétrico. Eu falei, pô, mas... Ele falou, não. É o cara que tá com uso urbano, né? Ele Exato. consegue fazer isso, né? Ele tá o uso dele, óbvio que é um caso extremo, ele é um uso pequeno, mas ele Sim. consegue rodar só na elétrica. A maioria dos veículos híbridos, os chamados híbridos plugins, você consegue dizer se você quer rodar só elétrico, só no combustível ou nos dois, que é o veículo que decide quando um e quando o outro. E nesse caso ele conseguia rodar só elétrico um tempo. Então, tempo suficiente para fazer o dia dele, né? Sim. Então, são exemplos de como as coisas são disruptivas. Eu não vou mais no posto de combustível, eu vou para casa e abasteço em casa. Sim. Vou falar uma coisa aqui, você vai explicar para mim se seria mais ou menos isso. Por exemplo, eu sou um condomínio, beleza? Fomos lá, instalamos o nosso sistema para carregar carros, tá? Aí eu descobri que eu também montei um sistema de energia solar lá, tô armazenando energia solar, energia, né? E falei, cara, mas dá para aproveitar para carregar a bateria desses carros. Aí quando eu carregar, lógico, todo mundo do condomínio, cada um vai ter que pagar o seu carregamento, não é isso? Tá, que essa energia volta para o condomínio, quer dizer, dá para faturar uma grana abastecendo o carro com energia estocada. Sim. Dá. Esse é um dos É pontos. isso? Exato. Esse é um dos pontos que nós sempre apresentamos nas reuniões de condomínio, nos nossos projetos. Em linhas gerais, tá? Vou dar valores aqui, mas são linhas gerais. Hoje você vai comprar energia da concessionária em torno de 65 a 85 centavos o quilowatt. 65, 85. E vende a quanto quando eles repassam? Então, tem condomínio vendendo a 2, 2,20, 2,50 2,20, o 2,50 quilowatt, vendendo para o condômino, para ele abastecer, para ele carregar o carro. no carro, na garagem dele. Exato. Aí, ó. Então, Só que se ele fosse passar de volta para a concessionária, quanto que daria isso na volta aí? ele vai vender uns 45. Centavo? É. Não, tá um negócio muito melhor. Muito melhor. é- Até eu, que sou mais bobinho, eu gostei do negócio. Esse é o ponto que muitas vezes, principalmente em condomínio, porque condomínio é um monte de gente. Nós tivemos situações que um condomínio levantou e falou, não, mas eu não tenho carro elétrico, não quero saber disso, eu não vou gastar o meu dinheiro, né, fazer um investimento para isso. Mas o que as pessoas muitas vezes não percebem é que, você está fazendo uma atualização do seu condomínio. Você está abarcando uma tecnologia nova. Seria a mesma coisa de lá atrás o cara falar que não ia deixar instalar um cabo de fibra ótica para não ter internet. Ah, não, porque eu uso, sei lá, o modem discado. Não tem muita lógica. Não. Então, hoje, no condomínio, ele está se atualizando, ou seja, o próprio imóvel, não digo hoje, mas daqui a pouco tempo, quando você for vender o seu imóvel, alguém vai olhar e falar assim, tá, mas o meu veículo é elétrico, eu tenho onde abastecer no condomínio? Que é muito comum. Sim, é muito comum, extremamente comum, não só nisso, né? A gente fala, vamos uma coisa mais prática. Aqui a gente tem o centro antigo, né, que é mais antigo da cidade, que tem um problema muito sério. Excelentes apartamentos, mas problema muito sério de vaga de estacionamento, né? O pessoal chega lá e fala, não vou ficar nesse condomínio porque tem problema de vaga de estacionamento e outras coisas que encarecem condomínio e tal. Enfim, o pessoal cai fora por causa dessas coisas, né? Falta de tecnologia, às vezes, que o lugar não consegue pôr. E problema diretamente com a quantidade de vagas não é legal. Ou seja, tem coisas que a gente não tem como atualizar. Sim.
Mas tem coisas que, ao poder atualizar, eu mantenho o valor de mercado daquele bem, daquela propriedade, não é? Exato, exato. E ainda gera uma fonte de receita para o próprio condomínio. O próprio Então, condomínio. o investimento ele vai ser amortizado com a venda para os próprios condôminos. Imaginar que o cara comprou um sistema que vai estar comprando uma energia que vai estar gerando uma energia, vendendo ela a 2,50. Tá bom demais, né? Tá vendendo a 2,50 que você falou? É. 2,50, cara. É bem bacana, né? Então, e é o que eu sempre falo, isso é uma receita continuada, para sempre. Sim. Para sempre. O sol vai estar aí para sempre. E se ele não tiver aí, nós vamos ter outras preocupações. É. Não vai ser com isso. Não é? E o condomínios sempre vão existir carros elétricos. Essa é uma tendência irreversível. É. Tem os detratores, tem o pessoal da turma da gasolina, e tá tudo bem, tá tudo certo, cada um defende o que acredita. Sim. Mas isso é um movimento que não tem volta. Eu acho que não tem volta, tem vários sistemas Tem que estão refinamentos, brigando, né? Eu acho que vai se lapidando cada vez mais, né? Mas É acho que verdade. volta realmente não tem. Eu- Inclusive, você mencionou várias vezes, né, que é algo totalmente novo, né? Realmente, nos últimos anos a gente vê esse crescimento, né? Para você vir empreender para essa área, o que você teve que mudar na sua mente? Eu gosto dessa parte de mentalidade, né? Então, como a gente está Mentalidade. com uma pessoa aqui que teve que, acredito eu, que teve que mudar algumas crenças, algo na sua mentalidade para sair de algo estável que você estava, de uma carreira, para ir para algo inovador, que a gente não se vê ainda muito no mercado. Sim. É como se você estivesse nadando em um oceano de águas limpas ainda, digamos assim. Uhum. E o que você precisou mudar na tua mente para vir para esse mercado? Bom, na minha curta história de vida, eu vi várias revoluções. Uhum. Eu vi válvula se transformar em transistor, transistor em circuito integrado. Eu vi a internet que era discada virar internet a cabo, depois micro-ondas, depois fibra ótica. Eu vi o Bitcoin nascer e se transformar no que é hoje. Então, existiram várias revoluções. Só que antes eu entendo que eu era novo demais, inexperiente demais e imaturo demais para entender e poder antecipar algumas coisas. Isso. Essa é a minha perspectiva. Até porque morava no interior, nós estamos, né? Não estamos lá não moro no Vale do Silício. Então, De verdade. tem certas coisas que você só vê Verdade. como telespectador. Exatamente. Simples assim. Quando veio começou-se a falar sobre carros elétricos, os primeiros, você pega o Nissan Leaf, os modelos mais antigos, que estão rodando até hoje, diga-se de passagem, tem Nissan de 10 anos aí que está rodando perfeito, até mais. Ainda existia essa expectativa, vai ou não vai? Vai ser uma modinha? Vai ser alguma coisa que vai nascer e vai morrer? Quando eu comecei a buscar mais informações, conversar principalmente com amigos que moram fora do Brasil e até ter informação mais fidedigna, eu disse, cara, tem alguma coisa aí, tem dinheiro na mesa, Sim. sabe? E para mim a virada de chave foi quando nós estávamos fora, nós alugamos um carro elétrico, a gente estava na Espanha e tal, e ele era híbrido, na verdade era híbrido, e assim, era uma autonomia ridícula, absurda, um negócio assim insano. Todos os lugares, mercado, estacionamento, shopping, só carro elétrico, só vaga para veículo elétrico. Uau. Cidades que, por estar com carro híbrido, eu conseguia acessar o centro. A maioria dos carros, um monte de placa, proibido, proibido, proibido. Então, nós entendemos, assim, vivenciando essa experiência, se está aqui, em algum momento vai chegar. Vai chegar para nós. Vai chegar. E aí, teve uma situação que, para mim, eu acho que ali foi o X, um amigo nosso que foi para a China, e ele fez um comentário que eu achei muito interessante. O chinês não sabe fazer carro a combustão, ele não tem experiência com isso. Quem domina isso são as grandes montadoras, são os alemães, para bem da verdade, são a indústria automotriz, a sua essência é alemã. Os americanos também, mas assim, de origem. Sim, sim.
E ele falou, mas os carros elétricos dele dá de 10-0. E de fato, hoje você pega um BYD, um Dolphin Mini, que é o carro de entrada, assim, é o mais simples. Tem uma tecnologia embarcada que os nossos carros, o milzinho da vida, o carro o 1.0 lá de entrada, não chega perto da tecnologia, do que tem embarcado. E aí eu entendi que isso estava vindo. E a grande deficiência hoje é a infraestrutura, porque uma coisa puxa a outra. Sim, né? Você pode ter, até o final do ano, nós vamos ter cerca de 15 montadoras chinesas entrando no Brasil. Então, você tem uma demanda crescente, todos os semestres, você tem venda batendo recorde em cima de recorde em termos de crescimento e precisa de infraestrutura. Cara, minha área é infraestrutura, então eu vou partir para a parte de projeto e execução de infraestrutura. Inclusive, a nossa ideia é lançar a nossa própria linha de produtos. Que legal. Que hoje a gente usa produtos do nosso parceiro, mas é a nossa própria linha de produtos para fornecer para os nossos clientes. Que tipo de produtos? Tanto os sistemas de proteção quanto dos carregadores, propriamente dito. Tá. Porque assim, só para entender, isso hoje é um dos problemas que nós temos no mercado. Tá. Nós temos basicamente duas legislações no Brasil que regem a instalação elétrica para veículos elétricos. Você tem a NBR 5410, que é instalação... Ela rege as normas para instalação elétrica em residências. Tá. Baixa tensão, na verdade. E a 17019, a NBR 17019, que ela é específica para veículo elétrico. Então, existe toda uma normativa. Nessa normativa, está dizendo quais são os componentes que você tem que ter para cada tipo de circuito para proteger tanto o veículo, quanto o imóvel, quanto a pessoa. Então, é uma proteção tripla ali que você precisa ter. E é muito comum, por falta de informação, o cara vai comprar um veículo elétrico, contrata um eletricista para ir lá instalar o carregador. É onde normalmente dá problema. Não porque o eletricista é ruim, de forma alguma, é que ele não tem todo o conhecimento necessário para essa tecnologia específica. E aí que nós entramos, com um corpo de engenharia e seguindo de forma rigorosa as normas. E esse é um ponto muito sensível, que quando se fala em acidente com veículo elétrico, em carregamento, esse tipo de coisa, isso é um assunto muito importante de se abordar. 100%, não é 99%, 100% é instalação mal feita. É claro, tem os casos de que o veículo estava com problema, mas isso assim, é a exceção da exceção. Carro a combustível é muito mais, entre aspas, perigoso de pegar fogo do que um veículo elétrico. Hoje, com a tecnologia atual. É claro que lá no começo isso veio evoluindo e as primeiras baterias elas eram muito sensíveis. Hoje a tecnologia é muito segura, mas o nosso problema principal é a infraestrutura. Né? É o que eu sempre passo para os nossos clientes. A gente vai fazer um projeto para que você tenha segurança, para sua casa tenha segurança, e para que o seu veículo tenha segurança. A maioria dos incêndios, essas coisas que acontecem, é em erros de instalação. Esse é um ponto muito sensível, que precisa ser desmistificado. Porque não é porque o cara é eletricista que ele tem o conhecimento necessário para fazer isso. E tem sistemas de carregamento que são diferentes, né? Esse negócio de velocidade de carregamento, né? Tal, não tem? Tem. Aí, só voltando... Opa. Que você me perguntou. Então, assim, nós desenvolvemos uma linha de produtos voltada para o nosso mercado, para as necessidades do Brasil, para seguir as normas no Brasil, e é isso que nós estamos oferecendo para os nossos clientes. Então, uma solução integrada entre o sistema de proteção e o carregador, para que tenha mais segurança e mais autonomia. Com relação à velocidade de carregamento, essa é o que eu falo, é a pergunta mais simples e a mais difícil de responder. Mas quanto tempo leva para carregar? E tudo depende de um monte de coisas. Mas de linhas gerais, os carregadores portáteis, ou seja, aquele carregador que o cara carrega no porta-mala, aquele que liga na tomada normal, é normalmente um carregador de 4 kW. A capacidade dele é de 4 kW. Funciona numa tomada dessa comum de 220 volts. Esse, para carregar um veículo
pegar um veículo de entrada, um BYD, um Dolphin Mini lá, se você for dar uma carga entre, sei lá, se a bateria estiver em 40%, para ela chegar a 100%, você vai levar umas 10 horas, 12 horas. É lento. muito tempo. Muito tempo. Porque o nome já diz, é um carregador de emergência. Uhum. Por isso que ele é portátil. Para você ter no carro, conectar em qualquer lugar e ganhar um fôlego ali. Tá. Os wallbox, que é aquele que fica fixo na parede, que é a maioria, eles vão de 7 kW até 22. Só que aí tem alguns detalhes. A média que se instala hoje é de 7 e 11 kW, é o normal. Que é onde na residência você tem uma rede trifásica, enfim, tem alguns pré-requisitos. Para 22, para instalar na capacidade máxima, aqui no Paraná especificamente, a gente precisa de um transformador elevador. Por quê? A rede da Copel aqui, ela funciona em 110 ou 220. Só que se eu tiver um trifásico, ele ainda é 220. Porque fase e fase sempre vai dar 220. Então eu não tenho capacidade de energia o suficiente para um carregador de 22 kW. Tá. Então eu tenho que subir essa tensão para 380 volts para conseguir alimentar o carregador. Então, para os clientes, por exemplo, na semana que vem eu tenho uma instalação para fazer e um cliente comprou uma Porsche Panamera. E ela precisa de um carregador de 22 kW porque ela é muito grande, a bateria dela é muito grande. Tá. Numa comparação, a 11 kW ele ia levar, sei lá, umas 12 horas para carregar a Porsche dele. E com carregador de 22 ele vai levar 4 horas, 3 horas. Quer dizer, uma noite é o suficiente para fazer esse carregamento. Então, que aí tem que colocar todo um transformador, tem toda uma infraestrutura que tem que ser pensada. Cara, mas esse transformador é o quê? É basicamente como se ele virasse uma indústria, uma empresa que precisa de uma transformação de energia porque ele tem um consumo grande. Isso, mas ele é um equipamento relativamente pequeno. Pequeno? Não é... O quê? Fisicamente falando, vai, o tamanho dele aqui assim. Fisicamente falando, ele é do tamanho de um micro-ondas, 2 micro-ondas empilhados. O nosso rádio aqui. Uns 3 radinhos desse empilhados. 3 radinhos desse daqui empilhado. Tá. Aí, tá vendo? Já... Fica pro lado de fora da casa, Sim, né? Da residência. Não tem, é bem tem tranquilo. Que ter. Ele desce da rede 220 lá e ele faz a conversão. Entra nele o trifásico 220 e sai dele o trifásico 380. 380. E aí ele alimenta o carregador, que vai dar a potência máxima de 22 kW. Tudo isso é para diminuir Mas para fazer o tempo essa de carga. alimentação, tu tem que ir lá na Copel e falar assim, ó, eu preciso de outro tipo de entrada de energia na minha casa. Não. É só chegar e comprar esse transformador e pôr lá e já era. Exato. Quer dizer, é isso aí que você vai fazer a instalação. Ó, precisamos de 220? Precisamos. Então a gente tem que pôr um desse e tal para fazer o negócio. Isso, mas são situações muito específicas. Veículos que têm baterias muito grandes. Porque deve ser rápido, né? Para um outro carro normal, 220. Muito mais esse rápido. de 22 kW aí, que é 22 kW, ele vai dar um carregamento fantástico, né? Vai diminuir, comparado com Se de for 7 Panamera, que você falou que 4 horas, que você falou que demoraria, um que demoraria 6 horas, 8 horas, aí vai diminuir para 1, 2 horas, vai. Mais ou menos. Mais ou aí menos. tem um detalhe. Tá. O veículo ele tem a capacidade máxima de carga que ele consegue receber. Entendi. Então, por exemplo, se você colocar um carregador de 22 kW, mas para um veículo que só recebe a 11 no máximo, sempre que você conecta um carregador num veículo, eles vão negociar a velocidade de carregamento. Entendi. Certo. Aí o veículo vai dizer, olha, só me manda 11 porque eu não aguento 22, eu tô acostumado com a coisa, mas... Exatamente. Isso é um outro detalhe importante. Legal. A bateria de 0 a 20%, ela tem uma velocidade de carga, normalmente mais lenta. Tá. De 20 a 80% é a velocidade mais rápida, onde ela consegue absorver mais energia. E de 80 a 100% é onde demora mais para chegar. Às vezes demora mais para chegar de 80 a 100 do que de 20 a 80. Por quê? Dentro de um banco de baterias, tem centenas de baterias e todas são separadas em circuitos, em blocos. Esses blocos têm controladores, que são chamadas de BMS. Esses controladores respondem a um controlador maior. Então, eles estão o tempo todo dizendo cada célula quanto de carga ela tem. Então, se uma célula está demorando um pouco mais que a outra,
o circuito todo abaixa pela mais lenta. Ele não pode desbalancear. Então, por ter todo esse controle, Entendi. quando chega a 80%, que é a parte mais crítica do carregamento, o sistema tende a baixar a potência do sistema como um todo de carregamento e carregar mais devagar, para evitar qualquer tipo de problema. É uma Entendi. segurança do próprio sistema de carregamento. Mas Entendi. tudo isso é automático. E o carro vai dizendo o tempo todo para o carregador a quanto ele quer ser carregado. Nossa. E o Que carregador legal. só responde Que a legal. isso. E aí esse negócio tá acontecendo lá. Então você viu, não adianta nada. Eu já ia querer comprar uma de 22. Primeira coisa que deve ser bem mais caro, né? Porque você instalar esse equipamento que ele falou aqui, deve ficar uma graninha até mais ou menos, viu? Ah, mas a longo prazo, né? Deve ficar. Quanto que deve ficar uma brincadeira de um transformador desse daí para instalar? O sistema todo, em torno de 20 mil. De 20 mil? Até com o transformador? É. Ah, não. Então tá bom. O cara comprou uma Panameira com Meu 50 Deus, transformador desse daí. Pra ele põe um na casa dele, Ah, ele põe não, nossa. ele põe um na empresa, ele põe outro na chácara, aí não Mas- tem problema. Mas ele Oi? não gasta nem R$1. Então, A Porsche dá toda a instalação. Aí, rapaz, eu vou lá, vou comprar uma. vou resolver. Comprar uma Porsche. Até pelo valor da Porsche. É Né? pelo valor da Porsche, né? É. Pelo valor da Porsche, eles podem dar uns 3, 4 pra ele numa boa. Quantos carregadores que ele tem no kit quando ele um compra? só. Um só? Ah, Aí, não. ó. Aí, eu já vou invocar já. Já vou invocar. Nossa, que legal. Tem que pagar o outro, pô. Aí é brincadeira. O cara que comprou uma Porsche ganhou um desconto de 20 pau. E a instalação? A instalação, tudo incluso. Ah, Olha também, né? Poxa vida, né? Tá bom, né? A vantagem é que eu já fiz instalações de mais de 100 metros. Tamanho total da instalação, a Porsche arca com tudo. Isso faz parte do pacote. Ah, mas também, tipo assim, não tem como ela vender um negócio se o cara chegar lá e não tiver onde carregar não, com né? essa Você pensa- velocidade que ela precisa e Você tudo mais e pensa tal. num carro que assim, o modelo de entrada tá de 600 e poucos mil reais. O cara deve ter pagado uns 700 conto, porque eu duvido os caras que vai lá e compram ela de Não, 600. esse é o modelo de entrada, de né? entrada, básico. Tem bem maiores, então. Ah, sim. É. Tá vendo? É sossegado. Aí, tá vendo? Sossegado. Falar em sossegado, para você que é empresário, você imaginou você ter aquele sistema seu de fazer fidelização de clientes? Aquela você falou assim, eu quero montar um aplicativo nesse aplicativo para gente fazer o relacionamento com o cliente. Vou fazer meu clube de fidelização aqui. Aí você pode dar descontos para o seu cliente para ele poder usar, né? Fazer cashback, fazer várias coisas. E você falou, vou criar meu próprio aplicativo. A grande vantagem é que chegou a Clube, né? Que é um aplicativo que é um marketplace de sistemas, né, de fidelização, programas de fidelidade. Você entra lá, constrói o seu programa de fidelidade, constrói os descontos, os cashbacks que o seu cliente vai ter, tudo isso dentro do aplicativo de uma forma fácil, rápido e sem você precisar fazer aquele investimento no seu sistema próprio. Com a Clube você ainda vai conseguir acesso a uma série de dados de todos os usuários do sistema, contando como que eles consomem, qual que é o perfil financeiro das pessoas, os horários, o tipo de consumo delas, porque esses dados são obtidos através da própria plataforma aí do consumo que está circulando, né, que eles conseguem tirar coisas interessantes, insights para você fazer os seus projetos de estratégia comercial, tudo mais, tá? Com a Clube também você pode disparar, mandar mensagens para os clientes através do aplicativo, uma série de vantagens para você melhorar o marketing da sua empresa aí, empresário. E sempre lembrando que você está com a gente aqui na Agape Market Hub, que é a nossa agência, que ela tem a parte de planejamento, a agência em si, que faz toda a parte de execução da estratégia mesmo, né? E tem a parte também de criação de conteúdo, onde nós temos o estúdio aqui, né? E a gente consegue criar conteúdos. Temos conteúdos que a gente cria aqui mesmo. Por exemplo, você está com a gente aqui no Inspirapod, que é um dos conteúdos que nós criamos aqui através da nossa produtora, tá? Outra coisa interessante para te contar é que nesse estúdio que a gente está, que é o Agape Studio Cast, a gente faz a locação também. Se você estiver precisando de um local para fazer o seu podcast, colocar o seu programa de podcast no ar, é uma boa estratégia para você. Vou até te contar um segredo, tá? Os canais de streaming lá, eles estão crescendo mais de 50% e se comparado com outros canais em relação a aumentar
o número de clientes, né, de usuários, Sim, e também eles estão substituindo a TV, né? sim. Está tendo a substituição da TV no horário nobre lá da casa das pessoas pelos canais de streaming, né? YouTube hoje já tem 10% de tudo que é consumido de horas, né? É a rede mais vista. Mais vista hoje. Mais vista. Então, você está perdendo. Você pode estar no horário nobre aí com o seu podcast, conversando com seus clientes, numa coisa bem legal. E é lógico, conteúdo grande. As pessoas estão aumentando os conteúdos, consumindo conteúdos com mais de 20 minutos, conteúdos de 1 hora e curtindo isso, né? Na época que está todo mundo encurtando o conteúdo, você vem para cá, faz o seu conteúdo longo e consegue. Isso, gente, você já imaginou, anos atrás era impossível de você imaginar, né? Então aqui agora você vem, logo seu estúdio e faz o seu conteúdo demais aí, tá? E só dando um gancho nisso também, Corneta. Vamos nessa. Eu vi que recentemente, né, a gente tá vindo saindo até dessa era de vídeos muito curtos e bobinhos, entre aspas, só Sim. para entreter a pessoa. Uhum. Agora a gente vai entrar, já começou a entrar em uma era onde os conteúdos mais longos e principalmente conteúdos de verdade, conteúdos inteligentes, relevantes, vão crescer cada vez mais. Então, aquela pessoa que só chegou para fazer gracinha, ela vai ficar no meio do caminho se ela não tiver nada relevante. É o criador de conteúdo, né? Exatamente. É bem legal isso. Então, o YouTube vai crescer cada vez mais, mas as redes sociais ali também, o Instagram, TikTok, mas com conteúdos profundos de verdade. É bem legal. E então, você aproveita essa onda e Isso. vem aqui criar o seu podcast. Lembra de compartilhar a gente. Isso, né? aproveite esse momento, então curte, comenta, compartilha, copia aqui o link, envia no seu WhatsApp pro amiguinho pros seus lá no amigos, WhatsApp. para ficar por dentro desse conteúdo incrível por aqui, né, Corneta? Né? Sigamos. Sabe quem que ensinou isso de copiar o link pra gente? Foi a nossa querida Natália Galindo. Ela veio Ela aqui, estava dando uma aula pra gente aí das coisas das de estratégias para rede social. Bem legal. Ela é top. É parente, gente, viu? É parente. É sobrinha. Sobrinha. Tá vendo? E me fala uma coisa, né? Você falou em relação ao Brasil, da estrutura ainda que precisa, mas você acredita que já está sendo preparado mesmo para esse futuro elétrico? Ah, sim. Sim. Hoje nós temos grandes players no mercado. Existe uma tendência da construção das chamadas eletrovias. Como é um modelo de negócio novo, precisa ser muito bem explicado. Isso eu particularmente tomo muito cuidado quando converso com os clientes com relação a isso. Você tem um modelo de negócio, você fala assim, poxa, eu tenho um espaço aqui, um estacionamento, seja do que for, numa farmácia, supermercado, shopping, tanto faz. Tá. Que tem uma grande circulação de veículos ou numa área que seja muito movimentada. Então, você tem a opção de montar um eletroposto. O que é um eletroposto? É um carregador, esse sim, um carregador muito grande. Tá. Ele começa em 40 kW, vai 60 até 120 kW, comumente. E eles fazem o chamado carregamento DC. Então, essa carga de 6 horas vai cair para 30, 40 minutos. Nossa. É outra possibilidade. E você vai cobrar essa energia. Então, a mesma lógica do condomínio vale para um eletroposto. Então, qual que é normalmente o cenário que nós encontramos? Quem tem esse espaço já tem uma geração de energia, ele já tem lá seus painéis, ele está injetando essa energia na concessionária, né, o excedente dele, ele monta um eletroposto. Então, esse excedente de energia, ele vai vender para o cara que está passando ali, né? É chamada de recarga de oportunidade. É o Uber, é a pessoa que mora num condomínio antigo que não tem condição de instalar por algum motivo, seja porque o condomínio não permitiu, ou porque não há viabilidade técnica, e a pessoa às vezes não tem na empresa algum lugar para carregar, então ele precisa carregar em algum lugar, então ele vai para um eletroposto. Então, ele vai plugar o carro dele, faz a carga, paga ali. Normalmente, nesse período, ele vai consumir alguma coisa. Ele vai ter uma conveniência, um restaurante, enfim, alguma coisa agregada àquilo.
Qual que é a vantagem? Hoje, para você montar um posto de combustível, você tem uma infinidade de licenças ambientais, uma série de coisas que você tem que ter. Para um eletroposto, não. É muito mais simples. Claro, tem toda a parte de projeto, tem toda a parte de viabilidade técnica, mas essa parte ambiental você não tem nada. É muito mais simples. E nós temos hoje, basicamente, assim, 5 grandes empresas no Brasil que estão produzindo isso e vendendo em vários modelos de negócio. E é uma área que tem uma carência ainda gigante. Nossa, imagino. Gigante. Nós temos hoje em torno de 15 mil eletropostos no país. Nossa. A previsão de chegar a 20 mil até o final do ano. Mas nós precisamos de 80 mil. Então, tem muita oportunidade. Então, para quem está nos assistindo e tem interesse Quer investir? Para quem quer investir, a gente tem toda a parte É de o projeto. Eu só falo, independente de com quem for fazer, nunca coloque um único real se você não entender do que você está fazendo. Porque tem um Sim. monte de gente vendendo fumaça. Isso é muito complicado. Como todo negócio, você precisa entender como ele funciona, toda a dinâmica dele, para você poder entrar nele. Porque quem compra grandes quantidades de energia, compra no chamado Mercado Livre. No Brasil, a legislação mudou de um tempo para cá, existe o chamado Mercado Livre. Então, por exemplo, eu tenho uma usina solar. Fui lá, montei uma usina solar. Tá. Eu vendo essa energia, eu vendo no chamado Mercado Livre. Eu posso vender para você, para tua empresa, enfim, para qualquer um. E ela é bem mais em conta. Ela é mais barata do que comprar da concessionária. Porque a concessionária era uma distribuidora, a Copel distribui. Ela tem a Sim. geração dela, mas em geral nós estamos falando de distribuição. Tá. Então, uma coisa é quem produz, outra coisa é quem distribui. Certo. Como tem muitos produtores pequenos, pequenas usinas solares, então criou-se um mercado que se chama Mercado Livre de Energia. Então, existem associações que vendem, empresas que vendem, enfim, tem uma série tem todo um ecossistema aí. Então, essa pessoa vai comprar direto nesse Mercado Livre. Às vezes a energia está sendo gerada, sei lá em Foz do Iguaçu, dando um exemplo. Tá. Porque, na verdade, tudo é energia, tanto faz. Não tem como pintar um elétron e falar, esse aqui Esse é é o meu. meu. É o meu, certo. Não faz diferença. Então, você compra ela bem mais em conta e consegue vender com valor agregado bem interessante. O payback hoje, o ROI de investimento desse é em torno de 24 meses. Então, se alguém fala assim, eu quero, no máximo, eu tolero um retorno de 12 meses. Não é para você esse mercado. Só que eu sempre volto no mesmo ponto. Receita continuada. Você vai vender aquilo para sempre. Custo de manutenção ridiculamente baixo, porque tudo é elétrico, não tem peças móveis, não tem desgaste, não tem menor, desgaste. desgaste mecânico, né? Desgaste mecânico é do conector, É, assim, conector, enfim. É básico, né? é muito básico. Aham. Então você tem um custo operacional muito baixo e você consegue ter um bom retorno. E é um retorno. É o que eu falava, ó, do aula de marketing, né? E às vezes a gente começava a entrar nessa parte de tendências de mercado, né? A parte de análise de ambiente e tal. E aí, há 10 anos atrás, se eu me lembro bem, há 10 anos atrás eu comentava com o pessoal, falou assim, ó, tá tendo uma tendência aí, que é não sei o que, o começo do carro elétrico, mas já se preparem, porque quando vier isso, vai ter uma mudança no modelo da cadeia inteira. Vocês já imaginaram que um carro elétrico não se preocupa com a concessionária, se preocupa com a estrutura que vai ter por trás. Porque o que vai mudar é o modelo, a forma com que esse carro é abastecido. Que é isso. É outra dinâmica de como isso acontece, né? Pra você ter ideia, tem empresas que estão criando fazendas de energia solar para colocar à disposição de eletropostos. Nossa. Tem redes maiores que tem muitos eletropostos, então o cara não quer fazer investimento no painel solar. Então ele vai lá, empresas que se especializaram em montar fazendas solares para vender especificamente para esse tipo de cliente. E tem empresas que têm um poder aquisitivo maior, ele monta o eletroposto dele e monta a fazenda dele. Então ele produz e vende a própria energia. Ele vai pagar a transmissão, obviamente, porque da fazenda até o eletroposto, a Copel vai pegar a parte dela, mas ainda assim é extremamente atrativo. De novo,
Não existe milagre e não é um negócio que vai ficar bilionário do dia para a noite, não é isso. Quem vende esse tipo de coisa está vendendo pirâmide. Mas é um negócio, sim, muito saudável. E quem entrar agora, é o que eu sempre falo, quem chega na frente bebe água Bebe limpa. água limpa? Simples assim, É, com certeza. entendeu? Tem todo, o que você falou é perfeito, tem todo um ecossistema que está sendo desenvolvido para atender uma demanda nova de uma tecnologia que, sim, ela é totalmente disruptiva. No começo do programa, você falou uma coisa para mim que foi uma virada de chave para mim, até no como eu olhava para tudo, que é a questão da eficiência. Que você explicou da questão de, olha, eu tenho um X lá de energia, né, e essa transformação, como que ela acontece hoje nesse carro. Aí tudo fez sentido para mim. Fez sentido porque está tão acelerado essa inclusão da nova tecnologia. Não é simplesmente alguém que decidiu lá atrás, um grupo de pessoas que falou assim, eu quero isso aqui acontecendo. Não, essa substituição, ela acontece muito por causa disso. Alguém percebe que existe uma eficiência maior na entrega do esforço, de todo o trabalho, de todo, vamos dizer assim, de toda a energia que vai ser colocada para transmitir aquela energia para gerar um movimento, né? Exato. Se você for pensar no carro tradicional a combustível, né? Você tem que ir lá extrair o petróleo, transportar aquele petróleo, ser refinado em outro lugar, depois ele é envasado, colocado, mandado para outro lugar, e aquela pessoa transporta ele, coloca lá, chega no posto para alguém abastecer aquele carro para usar, igual você falou, 250 ml de 1 litro para gerar energia. Olha quanto se perde nesse processo, né? Então, quando você começa a olhar e ver exatamente isso, a questão da eficiência mesmo, falar, aqui eu vou ter uma energia, que nós vamos produzir ela vai ser aproveitada mais de forma total, a bateria consegue dar conta hoje com menos peso fazer isso, tal, aí você fala assim, a cadeia faz sentido, né? E complementando isso, nós temos os benefícios indiretos. Carro elétrico não tem escapamento. Então, os chamados microclimas, principalmente nos centros de grandes centros urbanos, como tem aqui em Londrina, lá em Maringá, ou São Paulo, muito maior, faz muita diferença, porque o microclima ele é muito afetado pelos veículos que estão circulando ali. Então, quando a gente fala em qualidade do ar, e aí eu digo que é um benefício indireto, porque, em geral, as pessoas não vão fazer um investimento pensando nisso. Não. Sim. Mas, Não. à medida Eu que acho que Vai se ser uma vende consequência. muito. Eu acho que assim, aquela imagem da comunicação, ai, que lindo, nós estamos preservando o meio ambiente. Porque onde que entra a minha, como que fala, que eu vejo que é incoerente? É um cara pegar uma Panameira, que é um peso desgraçado, um tamanho de um veículo desgraçado, e falar assim, ele está preocupado com o meio ambiente. Ele não está preocupado com o meio ambiente. não dá. Ele não está preocupado com o meio ambiente. Aí vem aquele discurso, fala assim, não cola. Esse discurso não cola. Agora, quando me vem e fala assim, olha, o cara está comprando algo que vai ser mais eficiente e tal, e que isso, pensando na cadeia inteira, resulta numa Conecta economia e tal, ele anda bem, tem tecnologia e tal. Eu falo, isso faz sentido. Exatamente. Né? E aí você tem, como eu disse, um benefício Indiretamente. indireto. E que a médio e longo prazo passa a ser muito interessante. Lógico. Opa. Muito interessante. Eu também discordo desse apelo ecológico para o carro elétrico, porque ele é muito subjetivo. Muito subjetivo. Não estou dizendo que não tem que se preocupar com isso. Óbvio que, enquanto sociedade, nós temos que pensar não só no nosso futuro, quanto dos nossos filhos, minhas netinhas, nós temos que pensar nisso. Mas não é isso que a pessoa não pensa nisso na hora de tomar decisão. Mas, economicamente falando, se você roda mais de 40 km por dia, todos os dias, um carro elétrico já é econômico. Porque você vai sair de uma conta de R$1.000, R$1.200 mês de combustível certo. E vai derrubar isso para R$200, R$250 com energia. Então faz muito sentido. Você está saindo de um veículo que você tem que fazer manutenção, você tem troca de óleo, filtro de um monte de coisa, para um carro que nem filtro e nem óleo tem. Não tem nada disso. Não tem revisão a cada 10.000 quilômetros. Não existe isso. Uma bateria hoje, ela tem uma média, uma vida útil média de 15 anos. As pessoas falam, mas vai durar 15 anos. Cara, mas olha um carro de 15 anos atrás.
O que já saiu de Quanto de tecnologia? manutenção tu já não teve que fazer nele para você falar assim, caramba, mas vou ter que trocar a bateria. Mas quanto que você gastou lá no teu carro? Então, e aí tem um outro detalhe. Para baterias, falando especificamente de baterias, eu falo porque eu acabei fazendo uma especialização no assunto, existe as chamadas segunda e terceira vida. Tá. Primeira vida da bateria, coloca no veículo. Quando ela vai degradando e chega a um determinado nível de eficiência, ela já não serve mais para o veículo elétrico. Por quê? Porque o motor gera uma alta demanda imediata. O motor consome muita carga muito rápido. Uhum. Quando ela não é capaz de suprir isso, ela já não serve mais para o veículo elétrico. Mas ela é perfeitamente utilizável para você colocar na sua residência e usar para tocar a tua casa inteira. E vai tocar isso por muito tempo. Hoje Entendi. existem várias iniciativas, não só no Brasil, mas lá fora também, para se criar clusters de baterias reutilizáveis e colocar para alimentar residências e uma série de outras coisas. Você tem uma segunda vida útil para ela. Entendi. Quando ela degradar o suficiente para não servir mais isso, a chamada terceira vida é reciclável. Toda bateria é reciclável. Então, você tem um reaproveitamento, hoje está em torno de 80% Tá. de reaproveitamento. Então, aqueles materiais, eles não deixaram, o lítio não deixou de ser lítio. Ele só foi degradado a um ponto que ele precisa ser reprocessado, repurificado e volta para outra bateria e vai durar mais 20 anos. Isso é sustentável, isso é sustentabilidade. Diferente de um combustível, fazendo a mesma proporção, que você foi lá há milhões de anos enterrado, alguém tirou, queimou, acabou. Tá aqui e não vai sair daqui. Não tem muito para onde ir. Então, existe todo um processo. O Brasil, nesse aspecto, o Brasil é muito pioneiro na parte de reciclagem, de reaproveitamento. Porque, assim, o brasileiro é diferenciado. Né? Nada bem, logo, logo ela tá aqui, né? E eu participo de alguns grupos e às vezes eu vejo o cara lá com... Tem muito veículo sinistrado, que ele teve uma colisão, alguma coisa que deu perda total, mas a bateria está íntegra. A bateria não... E aí o pessoal tira isso e utiliza para outras coisas, porque não pode usar em outro carro. Mas pode usar para N outras coisas, entendeu? Brasileiro a gente dá jeito para tudo. Pra tudo. E a gente pensava assim, né? Tecnologia é o futuro. Não é mais o futuro, né? Ela já é o presente, né? É o que a gente tá vivendo agora, né? É bem legal, né? Assim, a tecnologia do carro elétrico, ela tá vindo assim, que 10 anos que você falou? Quantos anos vai que entrou assim os primeiros carros elétricos? Vai, 15 anos, os primeiros há 15 anos 15 atrás, anos mas assim, atrás. que realmente embalou de 10 anos para 10 cá. anos para cá, tá. É. Mas 15 anos aí houve essa mudança, né? Começa aquela coisa aqui, uma coisa lá, ai, que bonito, carro elétrico, né? Aparece lá e tal. E mesmo dentro de uma tecnologia disruptiva, hoje nós temos duas grandes tecnologias, eu diria que 3 tecnologias que serão disruptivas quando forem comerciais. Hoje as baterias são de íons de lítio, Certo. mas existem as chamadas, e eu acredito que é a mais próxima, que é a baterias de íons de sódio, que é de sal, Certo. sal de cozinha, que elas já têm hoje uma densidade energética boa o suficiente para ser comercialmente viável. Tá. Ainda não está em produção de série. A CATL, que é o maior fabricante mundial de baterias, eles anunciaram, no final de maio, fizeram um evento e anunciaram que até o final deste ano eles vão ter uma linha de produção de baterias de sódio. A expectativa é que ela seja entre 8 e 10 mil dólares mais barata do que a bateria de lítio, por conta do custo do material. Então nós estamos falando que eu não sou eu que faço o preço, são só perspectivas, mas que um carro pode chegar no Brasil em torno de 30, 40 mil reais mais em conta. Uau. Se não tiver... Mudou a bateria, tal. Porque a bateria Bom preço. o item mais caro de longe é a bateria do veículo. Certo. Então essa é uma tecnologia que quando for comercial, quando ela estiver viabilizada, vai ser disruptivo, por conta do custo. E aí tem outras vantagens. Ela é muito mais segura com relação ao lítio. Qual que é o problema? O que faz a bateria funcionar é o chamado eletrólito. É um líquido que tem dentro dela, onde os elétrons se movimentam na carga e na descarga.
A maioria dos compósitos do eletrólito, eles são facilmente oxidáveis. Então, em contato com o ar, eles literalmente pegam fogo. Hoje o problema é esse. Se for na bateria, ela se incendeia, tá? A chamada fuga térmica. O sódio não tem esse problema. Zero problema com relação a isso. Então, é um fator de risco que você tira da equação. O problema é que o sódio não tem tanta densidade energética quanto o lítio, ainda. Mas tem muita gente investindo muita grana nisso para se tornar economicamente viável. Então, essa é uma tecnologia. A outra são baterias chamadas de estado sólido. Essas eu acredito que demoram um pouco mais. Mas é justo esse eletrólito que é líquido, eles estão tirando o líquido e colocando um outro composto que é sólido. Então, risco zero também. E a densidade energética dela é absurdamente maior. Então, você vai ter 2, 3 vezes a mesma capacidade para o mesmo peso de bateria. É aí onde algumas montadoras hoje anunciam carros com autonomia de 1.000 quilômetros. Entendi. E você vai fala... ter a mesma bateria lá e vai conseguir rodar mais. Muito mais. Então, hoje a gente já está falando em autonomia entre 800 e 1.000 quilômetros para uma carga. Isso é absurdamente maior. E aí, junto com isso, entra a tecnologia de carregamento rápido, para você conseguir carregar isso num tempo curto. Quer dizer, o problema que muitas pessoas alegam hoje é que mas o carro só anda 240 km de autonomia, então eu não quero porque eu quero ter um tanque de 400 km. É justo, né? Cada um escolhe. Mas essa desculpa você também tira da conta, vamos dizer assim. Sim. E o terceiro item que eu acho que vai ser disruptivo é que existe, esse é um pouco mais técnico, mas existe um problema muito sério dentro dos motores, que são chamadas de correntes parasitas. À medida que os motores giram em alta velocidade, e nós estamos falando que um motor hoje, um motor comum da BYD, eu falo BYD porque é o que tem mais no Brasil. Sim, é o que tem Ele mais. gira em torno de 19.000 RPMs. Isso é muito rápido. Um carro normal você vai rodar 2.000, 3.000 RPM ali, que é o que está no conta-giro ali. Ele gira em torno de 19.000. Ele gera uma espécie de corrente reversa que acaba degradando os componentes. Isso em função dos ímãs que tem dentro do rotor, em uma série de outras coisas. Eu tô lembrando de uma coisa, depois eu vou falar. Existe uma tecnologia nova que não usa ímãs no rotor. É uma tecnologia diferente e são motores que chegam a 30, 40.000 RPMs. E eles não têm esse tipo de problema. Ainda não é comercialmente viável, mas já foi desenvolvido. É o que eu sempre falo. O difícil é inventar. Aperfeiçoar leva tempo, mas vai. O problema é inventar. Então são coisas que vai dar para um carro elétrico em torno de 13 a 20% de eficiência a mais, só trocando esse processo do motor. Então nós estamos falando de um veículo que nos próximos 5, 10 anos vai ter muita coisa. Essa eficiência que hoje já é muito boa, vai ser muito melhor. Legal. Eu lembrei de uma coisa que foi dessas curiosidades que a gente tá no Discovery lá da vida. Eu tava vendo aquela construção daquele hotel que tem em Dubai, que é aquele Al Bujarrash, que é um hotel. E aí eles estavam mostrando que ele é feito todo de vidro, uma estrutura de aço, tal, assim, incrível. E que quando eles cercaram ele, né, eles construíram ele, era um microclima, e ele tinha chuva dentro, eles tinham que controlar a chuva, tal. Um monte de coisa, bem louco, assim, a construção daquele prédio. E aí tudo naquele prédio é movido a energia. Tudo. Desce a cortina com energia, não sei o que com energia, não sei o que, a privada com energia. Tudo tem energia. Era uma quantidade de cabos para subir com ele enorme. Aí quando colocaram esses cabos para funcionar, lógico, a hora que testando lá, eu falei, cara, não vai dar. Porque diz que a tensão dos cabos juntas criava uma onda que ela começava a explodir a capa como é que fala, dos próprios fios. E podia causar um problema absurdo lá de estourar tudo e criar um problema no prédio. Aí eles tiveram que criar um equipamento que baixava essa frequência dos fios todas juntas lá para regular e preservar a estrutura do fio. Porque senão estourava tudo, né? Vamos dizer assim, só de ligar os cabos estourava. Já dava problema. Esse é o ponto. À medida que a tecnologia vai avançando, que o conhecimento vai avançando, vão surgindo novos problemas.
E a partir desses problemas, você vai saindo novas soluções, inovações. A WEG lançou, acho que semana passada, eu vi semana passada, não sei se lançaram semana passada, mas um carregador para veículo elétrico de 630 kW. É um absurdo de potência. Então, assim, e a WEG é uma indústria nacional. A WEG, ela é referência. A WEG, até uma curiosidade, mas é interessante, eles lançaram um kit de eletrificação. Então, se você tiver um veículo a combustão, normalmente o pessoal faz com carro antigo. Tem Fusca elétrico, Fiat 147, Chevette, Sei. você compra o kit de eletrificação, que é o motor e os componentes de controle, e você consegue pegar um carro antigo e eletrificar ele. Que legal. Que massa. A WEG lançou isso. Eles têm muita pesquisa, muita tecnologia, porque eles são tem uma tradição muito longa em construção de motores elétricos. São referência do mundo, é uma potência mundial. E com o advento dos veículos elétricos, eles olharam para isso e falaram, opa, vamos atuar nessa área também. Eu consigo também. Legal. Quem sabe não viram uma montadora, né? Muito bom. Bacana. E aí, Lala? E aí, Como que você tá? Corneto? Você tá satisfeita, querida, das suas Sim, perguntinhas? nossa, fiquei curiosa, né? Mas já solucionou Trouxe a todas as listinha coisas. aí? Eu Eu trouxe vi a que minha ela listinha. eu- É que eu vou marcando pra eu ver tudo que eu vou falar. Ela vai marcando. Vou É bem marcando. bacana. A gente vai te agradecer, Alexandre, pela presença, pela tirar as nossas dúvidas aqui, né? Porque As a gente vê que curiosidades, porque tudo que é novo, né? A gente é fica... verdade, é legal. E aí você que esteve em casa com a gente também, foi bem legal aí a gente poder entender um pouco mais, entender por que essa tecnologia tá realmente passando a fazer parte do nosso dia a dia, né? Avançando muito, né? Te agradecer pela companhia, lembrar sempre, curte, comenta e compartilha, né, a gente. Segue o nosso Instagram também. Segue a gente lá no Instagram, Segue lá. né? Lembrando sempre que esse episódio é patrocinado pela Clube, né? Você que é empresário, que quer fazer o seu clube de fidelização, pensou em construir um aplicativo, não precisa mais, você pode contar com o aplicativo da Clube, que é um marketplace onde você entra lá, faz o seu programa de fidelidade para os seus clientes, onde você pode dar descontos, pode fazer programas de cashback, né? Com tudo isso, você ganha clientes mais fiéis, mais satisfeitos, mas também ganha a possibilidade de melhorar suas estratégias aí, né, das campanhas, da parte de marketing, porque a Clube ali também vai te disponibilizar um monte de informação sobre o consumo que vem através dos dados que a plataforma obtém sobre o perfil do consumo, dados financeiros, que ela tem o Open Finance, né? Então todo mundo que se inscreve na Clube tem que transferir dados ali relativos à parte de financeira e tudo mais. Mas isso é fantástico para você, porque você vai poder ter altas sacadas aí para fazer estratégias bem legais aí para sua empresa. Fora poder mandar mensagens. É bem legal o aplicativo, prático, útil, né? E econômico. Pensa que você não vai ter que fazer do zero o seu próprio clube de fidelidade, tá? Clube. Quer conhecer mais? Tá na descrição dos episódios, você vai ficar sabendo mais sobre a Clube, tá? Procura eles também nas redes sociais, certo? Muito bem. Fomos. Fomos embora, Muito obrigada então. mais uma vez, Alexandre. Obrigado, Alexandre. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, Até a gente. próxima.